Olá, mais uma vez aqui o cubo. Pessoal, eu orientei a fazer a primeira e a segunda camada, tá? Para fazermos a terceira camada, temos que primeiro fazer a camada de cima, ou seja, essa camada aqui do topo. Deixar todos os amarelos juntos, tá? Para depois fazermos essa camada aqui. Com essa camada pronta, a gente vai chegar nos algoritmos que vão nos permitir fazer essa camada aqui, tá? E depois sim, o nome dessa camada aqui pronta chama-se, os movimentos que nós vamos usar são chamados de OLL, tá? São movimentos que vamos usar algoritmos para que cheguemos nessa parte aqui. Com essa parte pronta, a segunda e a primeira camada pronta, nós vamos fazer algoritmos para que cheguemos no Minerva. O Minerva é o que nos permite unir todas as partes do cubo para que ele fique totalmente montado, tá? A minha mão vai ficar na frente em algumas ocasiões, tá? Mas eu vou mostrar o movimento e tirar a mão para que você veja, tá? Então, o primeiro movimento aqui em cima é o movimento de R. O movimento de R, com o amarelo para cima aqui, tá? O branco para baixo, tá? Então, o movimento de R seria mover a lateral direita do cubo no sentido horário, imaginando que aqui é um relógio, 12, 6, 3, 9. Então, o R é o movimento sentido horário. Esse movimento. Ok? Aí vamos ter aqui agora o R linha. É esse Rzinho com essa vírgulazinha em cima, né? O apóstrofo. Então, R' é o movimento da camada direita do cubo, porém no sentido anti-horário. Esse é o R', ok? O R2 acompanhado do número 2, quer dizer que você tem que fazer o movimento de R duas vezes sentido horário. Ok? Temos o R2'. Seria o movimento de R sentido anti-horário duas vezes. Ok? Da mesma maneira, vamos fazer com o L, que é o lado esquerdo do cubo. Tá? O L. Ok? Então, o L é o lado esquerdo do cubo. Então, nós temos aqui o L normal, só L. Então, ele seria o movimento horário. Aqui. Ok? Se for L', o L com a vírgulazinha, então é o movimento anti-horário. Ok? Imaginando o relógio aqui. Tá? Se for L2, então você vai ter que fazer o movimento de rotação aqui do L, sentido horário, duas vezes. Uma, duas. Esse é o L2. Ok? O L2', você tem que fazer no sentido anti-horário duas vezes. Ok? Temos também agora o movimento de F. F é o frontal. Então, o F, simplesmente F, é o movimento
horário. Ok? O movimento F', seria o movimento frontal anti-horário. Da mesma maneira, nós vamos fazer quando houver o F2. F2 significa o frontal, no sentido horário, 2 vezes. Ok? Se for F2', então nós temos que fazer o movimento frontal, sentido anti-horário, 2 vezes. Ok? Temos o movimento de U. U é o topo do cubo, tá? O cubo estando assim, U é o topo, a parte de cima do cubo. Então, ele é chamado de U. Então, U normal seria fazê-lo sentido horário. Ok? U', o movimento do topo, sentido anti-horário. Ok? Temos o movimento U2, seria o movimento do topo, 2 vezes U2, tá? Se for U2', então é o movimento do topo, 2 vezes sentido anti-horário. Esse é o U2, ok? O topo do cubo anti-horário, tá? Temos também aqui o movimento de RW. O RW significa que a gente vai ter que mover a camada M juntamente com a camada R. Então, o RW seria esse movimento. RW' seria esse movimento anti-horário, ok? Anti-horário, RW'. Da mesma forma, o F, se for FW, então temos que fazer o movimento de F horário juntamente com o centro, ok? Se for FW', ou melhor, LW', então seria o movimento de L, da lateral esquerda, 2 vezes, ou melhor, anti-horário. Repetindo, RW é o R, sentido horário, levando a camada do meio junta. O RW', é o R anti-horário, trazendo as 2 camadas, tá? O L, esquerdo, W, seria o movimento das 2 camadas, sentido horário. O LW', é o movimento do lado esquerdo, porém no sentido contrário. As 2 peças juntas no sentido contrário, tá? Nós temos também o movimento de D. D é a parte de baixo do cubo, essa camada aqui, ó, tá? Vou separar aqui para ficar mais fácil. Essa camada aqui, onde estão os abóboras, tá? Então, a camada de D segue o mesmo padrão das outras. Então, o D normal, simplesmente só o D, seria esse movimento aqui, D. Se for D', é esse movimento aqui, anti-horário. É só imaginar aqui o relógio, você vai ver aqui, ó, D anti-horário, ok? Da mesma maneira, o D2 e o D2'. Então, se for D2, 2 vezes, tá? A parte de baixo, a primeira camada. Se for D2', então temos que movimentar a parte de baixo 2 vezes, sentido anti-horário, ok? Temos também
a última camada, que é a camada chamada de B. B de bola. É essa camada aqui de trás do cubo. Ok? Então, o B, nós vamos usar a mesma coisa. Então, seria aqui o B, imaginando que o 12 está aqui, atrás, tá? O 6, o 3, o 9. Então, aqui seria o B, sentido horário, tá? A parte de trás, B, sentido horário. B2 significa fazer a parte de trás 2 vezes, ok? Se for B, linha, vamos ter que usar o B, a parte de trás, sentido anti-horário. B2, linha, seria fazer a parte de trás 2 vezes, sentido anti-horário. Ok? Essas são as partes básicas, né, que a gente vai fazer no método de camadas. Existem outras, mas no método de camadas a gente não vai usar, tá? Lembrando que o método de camadas é para você aprender a montar o cubo, tá? Eu vou ensinar a fazer essa parte de cima, que nós chamamos OLL, tá? E eu vou colocar na tela o algoritmo que você vai ter que usar em cada posição que vai aparecer o amarelo, tá? Ele pode aparecer assim, pode aparecer assim, assim, pode aparecer assim, tá? Ele vai aparecer de diversas maneiras aqui e eu vou explicar cada maneira que você vai usar para poder fazer essa OLL e finalizar o seu cubo. A gente só vai poder fazer essa parte aqui do cubo, a terceira camada, tá? Depois que o nosso topo do cubo estiver assim, montado. Quando o topo do cubo estiver montado, juntamente com a camada do meio e a primeira camada, aí sim nós vamos partir para a terceira camada, terceira e última, tá? Que chamamos de Minerva, ok? Tá aí, pessoal, no próximo vídeo eu vou ensinar cada movimento colocando os brancos, os amarelos em cada posição possível, né? E o algoritmo que você vai ter que usar para que faça olhando apenas no algoritmo. Não precisa nem ouvir o que eu vou falar. É só você olhar o algoritmo que eu vou colocar lá, R. Você já sabe que esse é o R. R', você já vai saber que isso é um R', tá? E para cada movimento, para que cheguemos aqui, eu vou mostrar qual algoritmo você vai ter que usar para chegar nesse penúltimo passo aqui, que é fazer essa montagem aqui, ok? Não vai ser difícil e eu vou deixar também, vou disponibilizar um número de telefone, tá? Caso você tenha dúvidas e quiser ligar, eu vou atender, vou ter prazer em atender, tá? Pelo WhatsApp e falar para você o que você tem que fazer. É só tirar uma foto da posição que vai estar o seu cubo, tá? E eu vou te dizer ao vivo, na hora que você ligar, o movimento que você vai ter que fazer de acordo com a posição que ficarem aqui, ok? Espero estar ajudando a você montar o seu cubo aí no método de camadas, que, como eu já disse, não é o método mais rápido, é apenas um método
para você montar o cubo, para você aprender a montar o cubo. E também vou dar uma orientação de como você decora os algoritmos, tá? Os algoritmos que você vai olhar para o cubo e vai falar, aqui é o algoritmo tal, aqui é o algoritmo tal, e você vai saber fazer esses algoritmos sem ter que olhar no vídeo, ok? É muito fácil de decorar, e o movimento repetitivo, falando, em 2, 3 vezes, falando e fazendo, você vai decorar. É o que a gente chama de memória muscular, tá? Da mesma forma que você tem ali a torneira, você põe a mão em cima da torneira, a sua memória muscular já sabe para que lado você tem que mover para abrir, para que lado você tem que mover para fechar, tá? A bicicleta, você põe o pé lá nos pedais e você sabe, sua memória física já sabe que você tem que empurrar o pé para frente, e assim vai. Existem vários outros exemplos aqui. O exemplo de quem dirige, você não precisa olhar para os pedais para tirar o pé do acelerador e botar o pé no breque, né, no freio. A sua memória física calcula já direitinho a distância que você tem entre acelerador e breque, freio, e você vai fazer sem olhar. Você não olha para a alavanca de câmbio para engatar a primeira, a segunda, etc. A sua memória física já faz isso para você. Da mesma maneira vai ser aqui movimentar o cubo. A sua memória física já vai saber fazer aqui o movimento, né, de algoritmo sem que você fique repetindo, ok? Pessoal, eu espero estar ajudando. Os vídeos são longos, mas eles são bem detalhados, tá? Para que você possa montar o seu cubo mágico com paciência e treinar, né? É só treinar que você vai ficar cada vez mais rápido. Sendo assim, tendo conhecimento do cubo, sabendo, aí sim você pode partir para um outro tipo de montagem, né, que não o método de camadas. Existem métodos mais avançados que você vai fazer o cubo com muito mais rapidez. O método de camadas é apenas para quem quer aprender a montar o cubo, a finalizar o cubo, ok? Pessoal, até o próximo vídeo. Agradeço mais uma vez a cada um que estiver assistindo esse vídeo, que eu puder estar ajudando aí na montagem. Valeu, pessoal. Obrigado.